nós temos a nossa amiga, trabalhadora da casa, a Rô Pacheco, que vai nos falar sobre a Gênese. Boa tarde a todos. Nossos votos de muita paz. A 6 de janeiro de 1868, Allan Kardec traz aos homens e mulheres da sua época essa belíssima obra que é a Gênese. E essa obra ela vai ter um cunho um pouco mais, ou um cunho um pouco ainda mais profundo, olhando de um jeito mais científico para a própria vida, para os fenômenos, enfim, Kardec vai trazer esse matiz mais aprofundado através dessa obra. Então, logo na compilação dessa obra, e pedagogo que era, Allan Kardec ele vai falar exatamente desse princípio da Gênese, desse processo de criação. Ele vai falar também dos milagres e vai falar das predições ao final desse livro. Mas quando ele traz, já no primeiro capítulo dessa primeira parte, falando da doutrina espírita como uma revelação, e esse capítulo e esse item especialmente nos chama a atenção. Porque primeiro Kardec pergunta qual é o caráter de uma revelação. Se nós temos a doutrina como essa terceira revelação. Então ele diz que o caráter de toda revelação é a verdade. Qualquer revelação derivada dessa verdade, ela não tem um vínculo diretamente com Deus. Então toda revelação ela traz algo que já é intrinsecamente divino, intrinsecamente vindo de Deus. A palavra em si, quando nós falamos revelação, essa palavra que é oriunda do latim, que fala de um desvelar, de tirar os véus. Então, revelar nada mais é do que olhar algo que já existe. Então, a questão da não visualização, ela pertence a cada um de nós. Portanto, a nossa visão, quanto espíritos imortais que somos, ou aquilo que nós temos alcance de visualizar, vai exatamente ao encontro da nossa possibilidade de ver. Não que as coisas já não existam, elas existem, estão aí, os fenômenos acontecem, mas a impossibilidade ela é nossa. Os véus são aqueles que cobrem os nossos próprios olhos. E cabe a cada um de nós, nesse processo de amadurecimento, fazer ver essa verdade. E quando Kardec vai falar desse processo de revelação, ele vai mencionar dois tipos muito importantes no processo da revelação. Ele vai citar o professor e o homem de gênio. E por que Kardec vai nominar essas duas pessoas, ou esses dois tipos de pessoas dentro do processo da revelação? Primeiro ele fala que um professor, que é alguém que nos ensina, é alguém que está nos ajudando a tirar os véus. Mas ele diz que esse é um revelador de segunda ordem. Porque basta que você se instrua em alguma área para que você possa auxiliar o outro. Mas quando ele fala desse homem de gênio, Kardec ele se refere aos grandes missionários que nós temos nota em todas as civilizações. Nós vamos perceber que em todas as civilizações houveram grandes almas, ou os Mahatmas, ou esses homens e mulheres espetaculares que nos trouxeram algo que abalou de alguma maneira a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir no mundo. Então, quando Kardec se refere, e como ele próprio diz, esse homem de gênio, nada mais são do que espíritos amadurecidos, que por sua conta, pelo seu progresso, pela sua evolução, passaram a tomar conhecimento de verdades mais altas. E nós vamos encontrar um grande revelador dentro dessa linhagem que precede o Cristo. Nós vamos encontrar o profeta Elias, nós vamos encontrar o próprio Moisés, que à sua época, lidando com homens e mulheres bastante
divindade única, desse Deus único, rendendo culto a muitos deuses. Mas Moisés traz essa figura, portanto, única. Ele ancora esses homens e mulheres numa relação mais estreita com esse Deus único. Mas a forma que ele apresenta esse Deus a essas pessoas é ainda um Deus vingador. Um Deus o qual aquele que se relacionava com esse Deus o temia. Mas à época isso era plausível, porque eram pessoas muito embrutecidas. E se essas pessoas não fossem cerceadas por um certo temor, voltaria-se facilmente a essa prática de culto a várias expressões dessa divindade, ou seja, a expressão de culto a vários deuses. Teve a sua finalidade importantíssima de trazer a ideia de um Deus único. Mas a figura veneranda do Cristo já nos revela e nos revelou um outro Deus. Um Deus que ele se relaciona de uma forma filial, ou seja, um Deus Pai, um Deus bom, um Deus amor. E Jesus aí já nos revela nas suas entrelinhas, através das suas parábolas, e não de uma forma explícita, acerca da pluralidade dos mundos. Há muitas moradas no caso do Pai. De forma indireta e nas suas entrelinhas ele vai falar de que nós somos um ser imortal. Só que isso foi dado, esse saber foi dado ainda a poucos. Porque o intelecto dessa humanidade não estava pronto ainda para receber verdades mais profundas. Porque vejamos, no amanhecer, nós temos total condição, eu digo no amanhecer, amanhecer mesmo, quando o sol desponta na linha do horizonte, nós temos condições de olhar para o sol. Aqueles que já fizeram essa experiência sabem. Mas se nós quisermos olhar o sol a pino do meio-dia, nós temos condição? Não temos. A verdade tange mais ou menos esse exemplo. Nós temos condições, muitas vezes, e as nossas condições ainda são muito parcas, são muito escassas, para que essa verdade se revele inteiramente. Porque se ela se revelasse inteiramente, nós realmente não daremos conta dessa verdade. É como olhar o sol no amanhecer. Até ali nós damos conta, até ali nós processamos, até ali nós compreendemos. Acima disso não. Então, há de se ter essa maturidade para apreender uma revelação. Há de se ter uma maturidade para que essa verdade ela faça sentido. Então, quando Allan Kardec ele vai compilando, vai codificando, organizando essas informações, e Jesus bem o disse ainda quando estava entre nós, que ele mandaria esse Consolador, que não viria através de uma personalidade, porque nós vamos ver na figura de Moisés alguém, uma personalidade, e muitas vezes em se referindo a essa doutrina, nós vamos chamá-la de doutrina mosaica ou mosaísmo, que é a doutrina de Moisés. Quando nós nos referimos à revelação de Jesus, nós vamos muitas vezes dizer que é a doutrina do Cristo ou o cristianismo. Mas a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Tem um caráter muito diferente, porque ela já é plural do ponto de vista espiritual. Ela não veio através de um, ela veio sobre a ordem de um, sob o comando de um, mas a sua manifestação foi através de vários espíritos, em diferentes localizações desse planeta, justificando uma premissa da doutrina espírita, que é essa universalidade do conhecimento. Então, essa revelação, ela acontece de forma única
particular para nós. E tudo isso Allan Kardec vai falando exatamente nesse primeiro capítulo de O Livro A Gênese. E Kardec é muito claro. Por que a revelação acontece num momento onde já houve uma eclosão científica? Por que não veio antes? Porque a maioria das revelações, se nós analisamos a história, elas têm vínculo religioso. Mas também tem um vínculo científico. Porque o que faz a geologia, se não revelar a nós algumas teorias a respeito da própria Terra? O que faz a fisiologia, se não revelar os sistemas e metabolismo do nosso organismo? O que faz a astronomia, se não revelar a ordem do cosmos? E o que fez o Espiritismo, se não nos revelar uma ordem sutil, nos trazendo informações que à época de Allan Kardec abalaram aquela sociedade a qual ele pertencia e as demais aonde essas informações foram tendo alcance. Então, quando a doutrina espírita chega a esse orbe, ela chega num momento de efervescência científica. Então, isso vai se nominar como teoria experimental, ou seja, se observa muito um fato, se experimenta, se põe isso à prova de várias maneiras, porque foi o que Allan Kardec fez, se cruzam essas informações para ver se elas são reais, e se observa mais o que isso vai gerar de efeito, que repercussão isso vai ter nas nossas vidas. Isso é muito sério, porque muitas vezes nós mesmos não temos um caráter, quando não temos um caráter muito analítico e aprofundado, nós muitas vezes corremos o risco de sairmos falando uma coisa que nós mal compreendemos, que nós mal vivenciamos. Então, o Espiritismo ele tem esse alicerce científico, que não dá margem à dúvida. E Kardec diz, se a ciência provar ao contrário, aquilo que eu estou propondo através dessa codificação vinda dos maiores, o que nós fazemos? Seguimos o quê? Sim. Isso dá muita tranquilidade para nós. Então, quando Kardec, nesse primeiro momento de O Livro A Gênese, ele vai falar de todo o processo dessa organização, mas antes, vejam só, a inteligência desse homem é fantástica, a sua maturidade espiritual. Porque depois que ele fala dessa revelação do Espiritismo como tendo esse teor revelador para nós, ou seja, nós estamos realmente preparados para ter acesso a essas verdades. Todos nós que aqui estamos preparados para iniciar processos de reflexão. Então já entra esse teor filosófico do Espiritismo, nos convidando a um pensar mais profundo sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu vejo, se o que eu vejo realmente é uma realidade. Porque nós confundimos muito essa realidade com R minúsculo daquilo que nós vivenciamos, quanto personalidade que somos, com a nossa realidade com R maiúsculo, que é a nossa realidade espiritual. Então, depois de Kardec trazer a sua introdução e falar da revelação, ele vai falar do que no livro A Gênese? Ele vai falar de Deus. Porque Deus é o alfa e o ômega de tudo. Sem Deus não há nada. O sentido de tudo que existe, o sentido de tudo que se move, o sentido das suas próprias leis é Ele próprio. Então, nesse livro Kardec vai aprofundar o conceito, não de quem, mas que é Deus. Tirando essa condição antropomórfica de Deus. Porque Deus não é um sujeito à mercê das suas vontades, dos seus desejos, das suas frustrações, como muitas vezes ainda o nosso pensamento infantil o coloca
dessa maneira. Mas Deus, como essa força criadora, essa causa primária de tudo que existe, essa inteligência não como a nossa, mas uma força luminosa e criadora que foge completamente das nossas definições, que são o nosso tacanho entendimento. Mas Deus como algo único, um ser único, bom, justo, benevolente, onipresente, ou seja, presente em toda a sua criação. Um Deus que permeia e vige particularmente dentro dos nossos corações. Então Kardec fala de Deus. Kardec fala do bem e do mal. E ele bem coloca ali o mal muito se manifestando dentro das nossas vidas por conta das nossas tendências viciosas. Ou seja, não como o bem que já é algo vigente em nós, ou seja, as leis de Deus. Se nós somos filhos de Deus, Deus já está em nós. Se Deus é bom, há uma centelha de bem em nós. Isso é muito lógico. Mas o que é o mal? Se Deus criou o homem, será que Ele criou o mal? Ele nos deixa livre para nós experimentarmos as coisas. E nós vamos vivenciar esse desconcerto, entre aspas, esse mal, quando nós nos afastamos dessa divindade em nós. Então essa obra vai aprofundando conceitos, questões que são colocadas resumidamente no Livro dos Espíritos, e na gente a gente tem condição de aprofundar um pouco mais. É um livro espetacular, onde então ele vai permear todo o processo evolucional. Por onde estagiamos quando nós saímos das mãos do Criador? Não na condição hoje, na condição de espíritos, que somos já individualidades bem estabelecidas nessa corporeidade humana, nessa condição do humano, nessa verticalidade do humano. Então Kardec, dentro desse livro, ele vai abordar todo o processo da nossa evolução. Por onde peregrinamos? O que essa constituição biológica traz como resquícios desse processo da nossa evolução? Mas o quão pouco humanos ainda somos nessa condição. E dentro desse humano, nesse primeiro capítulo, Allan Kardec vai falar de alguns itens muito importantes. Como, por exemplo, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, então ele fala de uma presença divina em todas as épocas. O caráter de todas as religiões, diz Allan Kardec, é conforme a ideia que elas dão de Deus. Então nós temos essa possibilidade de analisar Deus, estudando outras religiões e vendo que cada religião vai vivenciar essa divindade em conformidade com esse conceito. Um conceito ainda nos dias de hoje bem primitivo, mas um conceito muito inovador, que é o nosso caso. Não depreciando nenhuma outra crença, porque Allan Kardec mesmo diz que Deus está presente em tudo. Ele está presente em toda a sua criação. E mais cedo ou mais tarde, esses conceitos serão descobertos por todos nós. Porque o processo da revelação também é um processo pessoal. Ele diz que toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, que toda a doutrina do Cristo. Então, falar de Espiritismo é falar dessa atribuição. Falar de Cristo é falar de como Cristo atribui essa condição a essa divindade, ou a esse Deus. Então, nesse processo evolutivo, quando nós chegamos nessa condição humana, nós automaticamente já buscamos esse ser essencial em nós próprios e através desse culto exterior.
até os dias de hoje. E de forma que essa busca ela passa a ter um refinamento a partir do momento em que nós entendemos como essas leis de Deus funcionam na nossa vida. Então Kardec vai dizer, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem. Isso faz toda a diferença. Quando Allan Kardec ele estabelece, nós já passamos por todo um processo de evolução, chegamos na condição humana, chegamos nessa revelação, e quando ele diz, a morte não existe. A morte é uma passagem. Isso muda tudo, novamente. Se quando Moisés traz aos homens e às mulheres da sua época a ideia de um Deus único, e isso mudou tudo, imaginem o impacto que isso gerou. Muitas vezes gera um impacto para nós. Principalmente para aqueles que estão iniciando nesse conhecimento, ou nessa revelação, ou que estão diante dessa revelação. Então quer dizer que eu não sou esse corpo. Não, você não é esse corpo. Então quer dizer que eu não sou esse profissional, também não é. Eu não sou esse filho, essa mulher, esse homem. Não. Isso tudo faz parte dos nossos exercícios como espíritos imortais. Então, de onde eu vim? Eu vim de um plano primário, no sentido de ser um plano essencial, que é o plano espiritual. Hoje nós nos encontramos nessa tarefa. Vai chegar um momento em que ela vai se findar e nós vamos retornar para esse local de origem, que é o plano espiritual. De onde eu vim? Para onde eu vou voltar de onde eu vim. E outra pergunta, o que eu estou fazendo aqui? É uma pergunta muito atual. Nós podemos perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu posso perguntar o que eu estou fazendo aqui enquanto orador. Vocês podem se perguntar o que vocês estão fazendo aqui enquanto ouvintes, nesse momento. Mas a gente pode perguntar no que tange a nossa própria vida. O que nós estamos fazendo nessa encarnação? Se é que nós temos realmente a precisão de responder essa pergunta. Então o livro A Gênese vai aprofundando muito essas questões. Vai colocando não uma pulga atrás da nossa orelha, mas um coral. Nós não conseguimos ser os mesmos. Porque se a morte não existe, se eu sou um ser imortal, se eu estou no lugar certo e na hora certa, então o que está acontecendo com a minha vida? Se ainda eu tenho dificuldades, se ainda sofro, se ainda me lamento, alguma coisa eu não entendi. Porque chega um momento dentro desse movimento pessoal que a doutrina nos chama, que chega uma hora que a gente tem que parar de ser consolado, tomar as rédeas da própria vida e dizer que nessa vida quem dita o caminho sou eu. Essa maturidade o Espiritismo nos confere. Não existem culpados pelas nossas dores. Existem instrumentos, pessoas que vêm nos trazer alguns ensinamentos. Mas não há culpados. Vítimas e algozes, a gente pode atribuir um meio a meio para cada um. Ninguém é 100% vítima e ninguém é 100% algoz. Então, quando Kardec traz essas informações, vejamos a época onde havia uma predominância ainda da monarquia. Mas ele fala no livro A Viagem de 1862, ou 62, e que ele diz que ele se emociona quando ele faz essa viagem pelo interior da França, e ele vê pessoas de grande instrução, de muita riqueza, de muitos bens, de muito intelecto desenvolvido, mas junto ele vê pessoas muito simples, camponeses, pessoas muitas vezes sem a cultura, ou sem as posses, mas as pessoas todas reunidas no mesmo núcleo. E ele dizia a ele próprio, né? Que religião foi capaz de unir pessoas assim
relação ao outro. Porque nós não olhamos mais de cima para baixo. Ninguém. Nem o ignorante, nem o pobre, nem o negro, nem o amigo que é do PT, ou do PSDB, ou da esquerda, ou da direita. Nós não olhamos para a mulher de forma machista, nem a mulher olha para o homem de forma feminista, porque isso tudo é transitório. Posso nascer homem, posso nascer mulher, posso nascer na África, posso nascer sem pernas, posso nascer num corpo com condições que me possibilitem a expressão de todas as minhas inteligências ou não. Muda tudo. Então quem é melhor, quem é pior? Quem está numa melhor ou pior condição? Então, são revelações importantíssimas para nós. E mais ainda, quando Kardec faz os estudos a respeito dos fluidos, porque a Gênese vai se deter também a uma análise dos milagres, porque às vezes nós queremos um milagre. A gente quer que Deus, de alguma maneira, né, nós estamos num movimento espírita aqui. Quantos de nós, às vezes, não queremos algo sem esforço? Eu vou emagrecer, mas eu não faço dieta, é possível? Alguém já conseguiu essa proeza? Emagrecer sem fazer dieta? Estou vendo meu amigo Marcos ali. Alguém consegue se curar de uma doença sem tomar homeopatia? Só olhando para o vidrinho? Não, né? Então, esse é um pensamento também profundo. Quando uma mulher que sofria de hemorragias toca as vestes de Jesus sem que ele a visse, mas ele ele usa uma expressão muito bonita. Ele diz que virtude saiu de mim. E aquela mulher se curou. Mas Jesus nos lembra uma outra coisa. Ele não diz que ele curava, ele usava sempre uma expressão. Ele dizia que a sua... Mas Kardec atribui a fé que nós professamos especialmente, essa fé é uma fé raciocinada. Ela não é uma fé, uma crença fugidia, leve, que o vento vai soprar. Não, essa fé é uma fé baseada num entendimento, numa compreensão de como as coisas funcionam. Então, se nós analisarmos, nós, espíritos aqui encarnados nessa corporeidade, nós somos como os cubos de gelo imersos num grande oceano de fluido, de energias. Leanderi vai chamar isso de o hálito de Deus, que é tão poético a gente pensar assim também. Então esse fluido está carregado de muitas características e que essas energias elas são manipuladas principalmente pelo nosso pensamento. Então nós vemos hoje a ciência falando o quê? Que as doenças, a grande maioria delas, são de ordem psicoemocionais. De onde vêm as coisas? Como nós estamos manipulando essas energias sutis através do nosso pensamento. Quando Jesus diz pedi e obtereis, ele não está brincando não, ele está falando bem sério. Só que a pergunta é, nós sabemos pedir? Quando a gente vê manifestado na nossa vida uma tragédia, a gente pensa, né? Opa, esse envelope veio no endereço errado. Não veio. Porque de alguma maneira nós fomos pedindo, pedindo, pedindo até que aquilo se manifesta. Então, quando Kardec estuda os fenômenos, ele sabe que há necessidade de muitas formas de expressão para que esse fenômeno aconteça. Porque ele vai falar da mediunidade também quando ele se refere aos milagres. Então Deus não faz milagres. Mas através das suas leis, fenômenos incríveis podem acontecer. Então no fenômeno mediúnico, por exemplo, nós vamos precisar de um intermediário
que é um médium, que não é alguém que tem que se vangloriar, ao contrário, tem que ficar bem preocupado até. É uma grande possibilidade, sem dúvida. A mediunidade, como diz Kardec, é algo santo que deve ser exercitado santamente. É uma grande possibilidade de evoluir. Os colegas do projeto Manuel Filomeno de Miranda dizem que quem é médium pode ganhar duas encarnações em uma. Isso é para animar os médiuns presentes. Mas todos somos, em menor ou menor grau. Mas quando Kardec viu aqueles primeiros fenômenos das mesas se movimentando, lógico, a primeira pergunta dele foi: a mesa é inteligente? Deixa eu botar um cálculo matemático bem simples. 1 mais 1 aqui em cima do púlpito, ela vai resolver? Não. Mas, ao se movimentar, isso gerou, Kardec ficou muito ensimismado, gerou um questionamento. O que faz esse fenômeno acontecer? E ele foi estudar isso. Foi experimentar isso através da sua observação. Porque forças agiam ali, através desses intermediários, para que alguém se manifestasse. Ou algo se manifestasse aí na condição dos espíritos. Então, quando nós escutamos, por exemplo, esses grandes médiuns de cura, são pessoas que têm essa habilidade, entre aspas, a condição também orgânica, de possibilitar essa emanação de fluidos compatíveis com a necessidade daquele sujeito, desde que, lembrando Jesus, quando ele diz que a nossa fé, a sua fé te cura, ou a minha fé me cura, significa que eu já estou no processo de compreender esses mecanismos e me colocar como pessoa ativa na minha vida. Não vai acontecer um milagre. Porque às vezes nós viemos para casa achando que a casa vai aliviar o processo da obsessão, pura e simplesmente sem eu fazer a minha parte. Isso não é possível. Porque não há como eu fazer essa transferência. Há muitos momentos onde acontecem intercessões no plano espiritual. Sim, eu posso orar por alguém, eu posso pedir por alguém. Isso sempre é levado em conta, mas se eu, particularmente na minha vida, não fizer a minha parte, isso não vai acontecer. Milagre é nós já estarmos aqui. Isso já é um milagre. Termos saído das mãos do Criador, isso já é um milagre. Estarmos aqui refletindo sobre essa revelação santa, é um milagre. Termos um pai e uma mãe nessa encarnação que nos possibilitou essa vida, é um milagre. Quantos milagres nós vivenciamos sem perceber? Porque ainda nós queremos buscar algo tão distante e sobrenatural, se não conseguirmos ver na própria natureza esse milagre, a ordem que existe nesse cosmos, a beleza que existe num céu estrelado, num corpo perfeito, nós não vemos os milagres. Mas Kardec nos atenta para isso, falando então dessa lógica, dessa compreensão dessas energias sutis que nós estamos manipulando o tempo todo através do nosso pensamento. E quando ele vai finalizando o último capítulo da Gênesis, onde ele vai falar das predições, então, onde ele vai falar da teoria da presciência, vai falar também desses tempos que estamos, os quais nós já estamos nesses tempos, né? Os novos tempos. Esse movimento todo que nós já estamos presenciando, e Kardec já fala que a época dele, esse processo já começou de mudança. Então ele diz, quando ele faz a análise da presciência do futuro, e muitas vezes nós somos um tanto curiosos, e voltando àquele exemplo do Sol, muitas vezes se a gente acessa algo no qual nós não estamos preparados, isso ao invés de colaborar para o nosso equilíbrio, vai colaborar sim, não para o equilíbrio, mas para o desequilíbrio. É como nós querermos colocar uma chave errada numa fechadura que não tenha correspondência.
Então, muitas vezes o que eu faço? Eu pego mesmo uma chave de fenda, arrombo essa porta, mas o resultado não vai ser o mesmo quando eu, pelo meu caminho, disponho da chave certa que abre essa fechadura e me faz ter contato com esse conteúdo que me aguarda. É o processo. Então Kardec diz, lógico, os espíritos superiores é como se eles estivessem no alto da montanha, olhando para nós e vendo que para alcançar esse alto da montanha nós temos vários caminhos. E muitas vezes nós queremos o caminho mais difícil. O jeito mais fácil. O que economizar mais tempo, mais dinheiro. Mas como diz o ditado, o barato sai caro, não é? No final das contas, a gente vê, por que eu não fiz isso? Então, um espírito numa hierarquia maior, por que Jesus não conhece nós profundamente? Ele está numa montanha muito alta, olhando para nós. E eu fico imaginando um sorriso benevolente, né? Um olhar amoroso, e ele, com certeza, eu imagino particularmente, são crianças. São crianças. Então, essa presciência, essa visão, realmente só vai alcançar esses espíritos que já galgaram muito. E muito embora, e muitas vezes, os benfeitores saibam que aquela escolha que nós estamos fazendo não é a mais acertada, mas eles interferem. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam a nossa escolha. E vejamos, nós criamos um projeto reencarnatório para dar certo, certo? E a gente às vezes consegue dar errado. Nós conseguimos fazer uma encarnação dar errado. Isso é incrível, para ver como nós somos inteligentes. Só que usamos a inteligência de uma forma mal aplicada. Mas mesmo assim, não nos faltam oportunidades. Então, quando Kardec fala, no final da Gênese, dessa nova era, dessa mudança que se opera dentro de nós, e muitas vezes nós perguntamos, meu Deus, quando é que vai chegar essa nova era? Vocês sabem dizer qual é o momento? Quando que chega essa nova era? Aonde que ela acontece? Vou fazer uma pergunta. Nós somos homens e mulheres da nova era hoje? Sim. Todo mundo está perdoando 100%? Amando 100%? Fazendo caridade 100%? A nova era tem que acontecer dentro de nós. Nós temos que renovar o nosso espírito. O livro A Gênese é cheíssimo de pérolas. Kardec tem tiradas assim fantásticas quando ele diz, não é a carne que é fraca, é o espírito. Se a gente diz a carne é fraca, mas não é. Porque a carne vai expressar uma fragilidade da alma que está por trás desse corpo. Então nós temos que nos empenhar hoje, nesse momento, para nós sermos esse homem e essa mulher da nova era. Aonde nós estivermos, no trabalho, no trânsito, nas relações, e nós sabemos que isso é difícil. E nós sabemos o quanto é difícil nós criarmos essa atmosfera nova dentro de nós próprios. Então essa humanidade vai se renovando na medida em que essa renovação se passa na nossa intimidade. E de que maneira hoje eu colaboro para que esse processo ele seja um processo global? E de que maneira eu me coloco ativamente nessa vida? Como eu sendo criador da minha vida. Eu estou criando agora essa minha existência. E ainda lembrando essa revelação de Kardec quando diz que nós somos espíritos imortais e que hoje ainda se refletem nos nossos dias as nossas cristalizações do passado. É importante que a gente se avalie
parar de observá-las um tanto mais, o meu amanhã ainda vai ser sofrido. E quem não gostaria de desfrutar, quem sabe daqui a algumas encarnações, um planeta com pessoas mais amorosas? Será que nós já conseguimos visualizar essa possibilidade? Pessoas felizes, pessoas fraternas, pessoas que se dão as mãos, que se ajudam, que se respeitam, que não se julgam, pessoas que cooperam. Será que nós já visualizamos isso hoje, já conseguimos sentir isso dentro da nossa intimidade? E de alguma maneira assim fazemos no nosso cotidiano para que isso se manifeste. Então, quando Jesus diz que o reino de Deus ele está dentro de nós, ele aponta para o grande milagre da nossa vida. Quando nós sentimos isso na nossa intimidade, sentir que Deus vibra intimamente, vibra em tudo que existe, e quando nós nos permitirmos a sermos quem nós verdadeiramente somos, filhos de Deus, haverão grandes mudanças, particularmente e em larga escala. Porque, como disse Jesus, falando a Simão Pedro na sua casa, não é a palavra, mas o exemplo, esse sim arrasta. Então, que nós possamos sair daqui renovados hoje, cheios de esperança, com mais vontade de se superar, sabendo que não estamos sós, que temos muito a estudar, com certeza, muito a praticar, mas oportunidade não nos falta. Então, que esse nascimento desse novo ser aconteça um pouco mais hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. Agradecemos a Rô por mais essa explanação que nos deixa mais felizes, né?